Bom, então, muito boa tarde a todos. A gente vai hoje ver a nossa aula 10, né, que vai tratar da equação de energia para o fluido real, que é a equação de energia proposta por Bernoulli, né, a partir do princípio da conservação de energia, que é uma sequência do que a gente já viu na aula 9. Né? Então, na aula 9 a gente viu a equação da continuidade para o regime permanente. Né? Então, lembramos que o regime permanente, para que um escoamento seja permanente, né, é necessário que não tenha nenhum tipo de variação nas suas propriedades, certo? Assim como a gente tinha conversado na aula passada, né? Eu utilizei até aquele exemplo da mangueira no jardim. Né? Então, o que acontece? O princípio da continuidade se aplica no momento em que, ao diminuir a seção, né, transversal da mangueira, ou a saída, o bico da mangueira, né, que você coloca o dedo ou o dedão, e você está diminuindo a área de saída, com isso você aumenta a velocidade. Né? Então, basicamente, eu tenho essa relação, né, para a minha equação da continuidade, certo? E aí eu vou ter uma relação inversamente proporcional entre a velocidade e a área. Essa foi o que a gente viu na aula 9, né? Fizemos alguns exemplos. E aí hoje, então, dando sequência, a gente vai trabalhar nesse aula 10, que então vai tratar da equação da energia para um fluido real, né? E aí, para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre as três energias, né, que são associadas ao nosso fluido. Né? Então, eu vou colocar aqui, equação da energia, e aqui eu tenho um fluido real, né? Certo? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter associado a um fluido, primeiro, né? Ou um dos itens eu vou ter a minha energia potencial, certo? E isso tudo, né? A gente traz lá os conceitos que a gente estuda na física, né? Então, o que que vem a ser essa energia potencial? É o estado da energia do sistema devido à sua posição com relação a um campo de gravidade, a um campo gravitacional. Né? Então, aqui vai estar associado o campo gravitacional. Perfeito? A outra energia é a minha energia cinética, né? Então, também o fluido ele tem essa energia devido ao campo gravitacional associado a ele. Né? O exemplo clássico disso é uma usina hidrelétrica, por exemplo, uma das energias ali é a potencial. Né? Onde está a energia potencial ali? Está nos reservatórios, né? Aqueles lagos gigantes, né? Onde eu tenho associado aquele diferencial de altura que vai me dar essa energia potencial. A energia cinética é a energia, então, da velocidade, né? O movimento do fluido. Essa energia vai estar atrelada ao movimento do fluido. E, em terceiro lugar, eu tenho a minha energia de pressão. Então, o que que vem a ser a minha energia de pressão? Ela corresponde ao trabalho, está relacionado ao trabalho, o trabalho potencial, né, das minhas forças de pressão. Já vamos falar um pouquinho melhor de cada um deles, tá? Lembrando que tudo que eu estou colocando aqui para vocês, a gente encontra lá também no arquivo PDF da aula 10, tá? Né? Então, eu vou ter essas energias que vão ser aqui, né? Então, note que eu não estou considerando troca de calor, né? Estou considerando a troca de calor, a gente vai ver na prova 2, né? Então, aqui eu estou considerando a minha energia potencial, a minha energia cinética e a minha energia de pressão, né? Sem troca de calor.
acaba tendo umas peculiaridades com relação aos nomes, né? Então, que até, pelo menos nas literaturas que eu acompanho, não é tão utilizado. Mas a energia potencial pode ser chamada de ipsocarga, a energia cinética de taquicarga, e a energia de pressão piezocarga, tá? São nomes que podem aparecer aí também, né, na literatura. Então, quando a energia, com relação à energia potencial, né, como é que eu vou equacionar isso, né? Então, vou colocar aqui, potencial. Né? Então, eu vou ter uma referência, que aqui vai ser o meu plano horizontal de referência, o PHR, plano horizontal de referência, né? E eu vou ter um sistema de peso qualquer, por exemplo, aqui. Esse peso possui uma massa, né? E se ele possui uma massa e está sob a ação da gravidade, ele tem um peso, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o peso que eu vou chamar de G aqui, tá? Vai ser o quê? A massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade, tá? E eu tenho, com relação ao meu plano horizontal de referência, uma cota que eu chamo de Z aqui. Então, a energia potencial aqui associada, que eu chamo de o meu E de P vai ser a massa vezes a gravidade vezes o Z, tá? Então, essa é a primeira equação da parcela que eu tenho aí potencial, né, do meu fluido, tá? A parcela cinética que aí eu vou chamar de E de C, que é a parcela cinética, está atrelada à velocidade, tá? Então eu tenho um outro corpo qualquer, né? No caso aqui é uma porção de fluido, e esse cara associado a ele está em movimento, eu vou ter uma velocidade. Então ele pode ser definido como um estado de energia que é determinado pelo movimento desse fluido, né? No sistema de massa m, então esse cara tem uma massa m e uma velocidade v. Então a minha energia cinética associada aqui vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Essa então vai ser a carga cinética associada ao meu fluido. E por fim aqui, a minha carga de pressão, né, a minha energia de pressão, aliás. Aqui a gente está falando de energia, que eu vou chamar de EPR, energia de pressão. Ela corresponde ao trabalho potencial das forças de pressão que vão atuar no escoamento. Então, seja, por exemplo, aqui, né, um tubo de corrente, que a gente já viu, né, nas aulas anteriores, tal. Na face aqui, o fluido, estou fazendo em rosa aqui para destacar, né, ele vai ter uma pressão uniforme aqui na área da seção, né? Que eu tenho uma área, então vamos supor, peguei um pedaço aqui do meu tubo de corrente, peguei aqui um ds, certo? De um dv aqui, um volume, né? E eu tenho a minha área, tá? Então, essa pressão, vou admitir que ela vai ser uniforme na seção, a gente já falou sobre isso lá com relação à velocidade, né? Então, a força que vai ser aplicada pelo fluido externo no tubo de corrente, nessa interface, eu consigo encontrar pela equação de Pascal, né? Porque, ou seja, se a pressão é igual à força sobre a área, a força
é pressão vezes a área, né? Então, ou seja, eu tenho meu tubo de corrente, né, delimitado aqui. A pressão que vem de fora, né, da parcela que está antes aqui desse tubo de corrente vai ser dada aqui nessa interface entre os dois, né? E aí nesse intervalo de tempo, né, num intervalo de tempo qualquer dt, né, o fluido vai se deslocar um ds. Então, quanto, né, cronometro um intervalo de tempo, ele vai se deslocar um ds qualquer aqui. E aí, sob a ação dessa força, eu vou produzir um trabalho. Então, o que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser, né, um d de w qualquer, vai ser F vezes ds. Isso aqui vai ser pressão vezes a área vezes ds, né? E área vezes ds, aqui eu tenho 3 dimensões, então eu tenho um volume. Então dw vai ser a pressão vezes um dv qualquer aqui, que é o volume deslocado, né? Então, por definição, tá? Eu sei que esse trabalho aqui vai ser igual à minha energia de pressão associada. Então, dw, que é igual a d de EPR, que é igual a P dV. E aí, integrando isso, eu tenho que a energia de pressão vai ser a integral no volume de P dV, tá? Então, aqui estão as três parcelas, né, as três parcelas da energia para um fluido real. Lembrando que eu estou desprezando aqui qualquer tipo de troca de calor. Então, eu estou levando em conta nessa minha análise aqui, pessoal, apenas as cargas mecânicas, apenas os efeitos mecânicos associados, que são potencial, cinético e de pressão. Logo, então, eu consigo agora, somando essas três parcelas, eu consigo, né, determinar essa energia, essa equação da energia, né? Então, que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, meu E, que é a energia, vai ser a soma das três parcelas, né? E potencial, E cinético e E de pressão. Tá? Vai ser a soma dessas três parcelas. Então, eu vou ter que o meu E vai ser igual a M vezes G vezes Z, a parte potencial, mais massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 na parcela cinética, e mais a integral no volume da pressão vezes dV. Tá? Essa aí, então, fica sendo a minha equação. Tá? O que mais que dá para a gente falar sobre essa equação? Essa equação, então, ela foi proposta, né, pelo nosso amigo chamado de Bernoulli, né? Vocês já devem ter ouvido falar dele. Então, essa aqui é a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli para o fluido, né? A equação de energia de Bernoulli para o fluido real, tá? Aliás, para o fluido ideal. O real depois a gente vai ver. Esse aqui é o fluido ideal. Por que ideal? Eu tenho que fazer algumas considerações para que essa equação então atenda o que eu preciso, né? E dentre elas eu tenho as seguintes hipóteses, tá? Aqui eu vou estar sempre trabalhando com regime permanente. Além disso, o meu escoamento ele tem que ser do tipo incompressível. Escoamento incompressível. Então, eu também não vou ter máquinas no trecho, né? Depois, nas próximas aulas, a gente vai inserir. Né? Então, sem máquinas no trecho que eu estou analisando. Tá? Porque a máquina, então, ela vai colocar ou retirar energia no sistema. E como a gente viu, não tem, né, isso. Além disso, sem perdas por atrito. Sem perdas por atrito.
fluido incompressível, já coloquei, sem trocas de calor. Trocas de calor. E também sem mudanças nas propriedades. Então, eu vou ter propriedades uniformes aqui, né? As características do meu fluido têm que ser uniformes, né? Para que essa equação funcione, né? Então, sem presença de máquina, escoamento uniforme, escoamento sem troca. A viscosidade, nesse caso, não vai ter alteração, né, nas propriedades, tá? Então, essa equação que a gente colocou aqui, montou, é então a equação de Bernoulli para o fluido ideal, certo? Pois bem, agora a gente vai trabalhar um pouquinho essa equação para chegar então na equação mais montada, né? Para que a gente consiga trabalhar ela aqui. Deixa eu pegar uma outra folha e aí a gente já segue. Certo, então para a gente trabalhar isso, eu vou fazer um tubo de corrente aqui, né? Vou colocar aqui algumas coisas para a gente discutir, tá? Então tem esse tubo de corrente, vou estabelecer aqui o meu PHR, meu plano horizontal de referência, né? Separei esse tubo de corrente, eu vou ter duas seções aqui atreladas para o meu tubo, a seção 1, a seção 2. Aqui eu tenho uma determinada quantidade de massa. Aqui na seção 2, uma outra quantidade de massa qualquer. Aqui eu vou pegar esse ponto como referência, então eu vou ter aqui associada uma cota, né, com relação ao meu plano horizontal de referência, que eu vou chamar de Z1. Aqui eu tenho uma segunda cota, que eu vou chamar de Z2. O que mais que faltou? Eu tenho uma velocidade atrelada aqui, né, que eu vou chamar de V1. E aqui eu vou chamar de V2. Eu tenho uma pressão associada aqui, P1. E aqui eu tenho uma pressão P2. E agora acho que não faltou mais nada, né? Aqui também eu tenho associado um volume, né? Então, se eu tenho uma massa, eu também tenho um dV1 aqui, dV1, e aqui um dV2 associado ao volume. Tá? Então, peguei o tubo de corrente, né? Vou aplicar as hipóteses que a gente já comentou e vou trabalhar um pouquinho a equação, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Eu tenho a equação. E aí, deixando um intervalo de tempo passar, né, um intervalo de tempo qualquer, esse fluido vai se deslocar, né? Então, ele está se deslocando, ele tem velocidade, atrelado a isso eu vou ter uma pressão, uma quantidade de massa de fluido, ele está inclinado e com relação ao plano horizontal de referência ele tem uma cota, então aparece aqui para mim, né, as três parcelas de energia da equação de Bernoulli, certo? E quando esse tempo, um ΔT qualquer aqui, transcorrer, essa massa, né, infinitesimal dm1, ela vai atravessar esse trecho 1 e 2, né? Ela vai atravessar esse trecho 1 e 2, ela vem de 1 e depois ela chega no 2. Só que quando ela adentra aqui na seção 1, ela vai acrescentar uma energia, essa massa, né? Ela traz para a brincadeira aqui uma determinada energia, que vai ser a dE1, que é a energia que essa parte de massa 1 traz. Como que vai ser isso? Vai ser um dm1 vezes a gravidade vezes a cota Z1.
mais a parcela cinética de dm1, que vai ser dm1 vezes a velocidade, 1 ao quadrado dividido por 2, e mais a parcela de pressão, que vai ser P1 vezes dv1, né, do volume 1. E na seção 2, o que vai acontecer? No momento em que dm1 entra, né, a gente tem uma seção estabelecida, 1 e 2. No momento em que dm1 entra, na seção 2, uma massa infinitesimal dm2 deixa essa seção, né? Eu estou considerando o fluido incompressível, ele está empurrando, né? Então, né, pegando aqui, né, o que entra aqui vai sair aqui, né? Porque eu estou empurrando nesse sentido aqui de escoamento, certo? E aí, então, aqui eu estou acrescentando, né? Aqui eu tenho acréscimo, então aqui eu tenho, está entrando no meu sistema, né, esse D1, e agora eu tenho uma parte que está saindo do meu sistema, na seção 2. Então, acrescenta na seção 1 e diminui, né, na seção 2. Então, vai ser um DE2, que vai ser dm2 vezes G vezes a cota Z2, mais dm2 vezes V2 ao quadrado por 2, mais a pressão na seção 2 vezes o volume da seção 2. Pelas hipóteses já citadas, as hipóteses aqui que eu enunciei para vocês, né? Regime permanente, escoamento incompressível, sem máquinas no trecho, o que eu já consigo dizer para vocês, né? Não existe acréscimo, né, de energia no meu sistema. Então, essa energia que é contida aqui entre as seções 1 e 2, ela vai sempre permanecer constante. Logo, eu consigo enxergar aqui, né, se tem que permanecer constante entre a seção 1 e 2, essas duas energias, D1, tem que ser igual a D2. Né? Então, DE1 tem que ser igual a DE2. Tá? Então, vamos lá. A partir disso, eu vou abrir aqui a equação. Vou ficar dm1 vezes G vezes Z1 mais dm1 vezes V1 ao quadrado sobre 2 mais P1 dv1 ao quadrado. Vai ser igual dm2 vezes G vezes Z2 mais dm2 vezes V2 ao quadrado 2 mais P2 dv2 ao quadrado. dv2 ao quadrado. Não tem quadrado aqui, né, galera? Desculpa. P2 dv2 e P1 dv1. Beleza. O que a gente consegue ainda mexer aqui nessa brincadeira? Vou lembrar vocês, tá? Vou colocar aqui no cantinho, né? O que é a minha massa específica? Nada mais é do que massa sobre volume, né? Ou diferencial infinitesimal de massa dividido pelo volume. Então, eu posso reescrever o dV como a massa específica vezes dm, tá? Então, eu posso fazer essa troca aqui, tá? E aí, como é que vai ficar a nossa equação? A nossa equação vai ficar dm1 vezes G vezes Z1 mais dm1 vezes V1 ao quadrado dividido por 2 mais P1 vezes dm1 dividido, né, pela massa específica. Então, eu substituí aqui o dv1 por dm1, né? Se eu isolar aqui o dv, fiz errado aqui, né? Se eu isolar aqui o dv, eu tenho que trocar, né? Então, fica dm dividido pelo peso específico, né? Pela massa específica, perdão. Por quê, né? Agora eu tenho dm1 nas três partes, da mesma forma aqui em 2, né? Vou ficar com dm2 vezes G vezes Z2 mais dm2 vezes V2 ao quadrado dividido por 2 mais P2 vezes dm2 dividido pela massa específica na seção 2 e aqui na seção 1, tá? Então, fiz essa alteração aqui. O que acontece?
Se esse fluido é incompressível, pessoal, né, como a gente sabe que é, eu sei pela equação da continuidade que a massa específica na seção 1 é igual à massa específica na seção 2. Fluido incompressível não tem variação de massa específica, né? E como o regime é permanente, então, esse aqui é incompressível. Incompressível faz isso aqui ser verdade. E eu sei também que é regime permanente, ou seja, a massa que entra na seção 1 tem que ser a mesma massa que sai na seção 2. Também já visto na equação da continuidade, regime permanente. Regime permanente, tá? E aí, eu vou fazendo isso, né? Se é igual nos dois lados, eu posso simplificar essa brincadeira, né? dm1 aqui vai sair, dm2 também vai sair, que é igual nos dois lados. E sobrou o quê? Vai sobrar aqui o g vezes z1 daqui, mais velocidade 1 ao quadrado dividido por 2, mais pressão na seção 1 dividido pela massa específica, que vai ser igual a g vezes z2, mais v2 ao quadrado dividido por 2, mais P2 dividido pela massa específica, né? Que é igual nas duas seções. Agora a gente vai dividir tudo por G. Então aqui eu vou dividir tudo por G. E vou substituir ainda lembrar, né, que o peso específico ele vai aparecer ali, né? O peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Fazendo isso, eu vou chegar, né, dividido por G, então aqui vai ficar só Z1 mais V1 quadrado sobre 2G mais P1 sobre peso específico, que vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre o peso específico. Se a massa específica era a mesma, o regime continua permanente e incompressível, o peso específico vai ser igual dos dois lados, tá? E aqui, então, a gente chega, né, na equação que a gente quer e que a gente vai estar utilizando aí para resolver uma série de exercícios, né, e resolver uma série de problemas, né, relacionados a fluido, certo? Aqui já para conversar com vocês, né, a parte Z vai ser a minha carga potencial, a minha carga de posição. A parte atrelada à velocidade é a energia cinética e a parte atrelada à pressão, a energia de pressão está aqui. Tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês dessa forma, que é a forma que aparece na literatura. Então, o H vai ser igual ao Z mais V quadrado dividido por 2G mais P sobre peso específico. Então, essa aqui é a equação que eu vou utilizar para calcular o H. E o H vai ser o quê? O H é a energia total por unidade de peso numa seção ou a carga total na seção, tá? A carga total na seção. Então essa é a equação da energia, tá? E aí o que eu falei, eu tenho o seguinte, ó, o meu Z eu chamo de carga de posição. Esse termo aparece bastante. E, né, o Z é uma cota, então a cota ela é medida em que unidade? Metros, né, pessoal? Unidade de comprimento, metros. A parcela 2, que é o V ao quadrado dividido por 2G, é o que eu chamo de carga de velocidade. Essa carga de velocidade, essa parcela, V ao quadrado dividido por 2G, ela também é medida em metros, certo? Porque aqui eu tenho a velocidade ao quadrado, então fica metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. E aqui eu tenho a gravidade, que é metro
por segundo ao quadrado. Então, corta segundo ao quadrado, corta o metro quadrado e sobrou metro, que está aqui. E por último, a pressão dividido pelo peso específico é a minha carga de pressão. Carga de pressão, tá? E essa também é medido em metros, né? Então, a pressão eu tenho Newton por metro quadrado e o peso específico Newton por metro cúbico. Fazendo ali os cortes, eu vou chegar na carga de pressão medida em metro. Certo, pessoal? Então, tá aí a minha equação para o fluido ideal. Agora, então, né, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou até acompanhando aqui na lateral com os slides, tá? Tá tudo lá bem esmiuçadinho, bem trabalhadinho, certo? Então, agora eu vou resolver alguns exemplos para vocês, tá? Para a gente trabalhar, então, essas definições. Vamos, então, começar aqui, tá? Esses exemplos, eles também estão lá no material, tá? Alguns, nem todos, mas uma boa parte tá. E aí a gente pode ir seguindo aqui. Muito bem. Aqui já foi. Então vamos lá. Exemplo. Exemplo 1. O tanque da figura tem grandes dimensões, né? Então eu tenho um tanque aqui com grandes dimensões, tá? E descarrega água pelo tubo indicado, né? Então aqui eu tenho um tubo, certo? Aqui eu tenho o tanque cheio e aqui ele está descarregando a água para a atmosfera. Então eu tenho a seção 1 e aqui na saída a seção 2. Considerando o fluido ideal, né? Então dentro daquelas características que a gente já sabe, determine a vazão em volume da água descarregada se a seção do tubo é 10 centímetros quadrados. Aqui ele diz que daqui até aqui, ó, ele tem uma cota, uma diferença de 2 metros. E daqui até lá, uma cota de 10 metros, tá? Além disso, ele fala da área aqui. Então, essa área na seção 2, que é por onde descarrega, tem 10 centímetros quadrados, né? Como que a gente vai fazer isso? Vou bem passo a passo aqui, tá? Primeiro é estabelecer as seções, que eu já acabei estabelecendo, né? Eu chamei de seção 1 aqui a superfície, tá, pessoal? A superfície desse tanque. E aí, o detalhe é que a gente já vai entender, né? Por que ele menciona grandes dimensões, né? Mas primeiro eu preciso então determinar as duas seções. Determinei a seção 1 aqui na superfície e a seção 2 aqui na saída. A gente sabe, né, dadas as condições ideais, que a energia na seção 1 vai ser igual à energia na seção 2. Então, eu vou ter Z1 mais V1 ao quadrado 2G mais P1 sobre o peso específico, que vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado 2G mais P2 sobre o peso específico. Agora, a gente vai trabalhar em cima das parcelas aqui de cada uma das equações, tá? Primeira coisa, como a gente adotou aqui a escala de pressão efetiva, ou a escala efetiva de pressão, as pressões nas seções 1 e 2 elas vão se anular. Por quê? Porque elas são iguais à pressão atmosférica. Então, o tanque aqui, ó, ele está aberto à atmosfera. Então, aqui eu tenho a pressão atmosférica agindo e a boca do tubo ela também está aberta aqui, né? Então, eu tenho a pressão atmosférica agindo. Então, logo, P1 e P2 se anulam, eles são iguais, certo?
Além disso, né, agora com relação ao plano de referência, né, eu posso estabelecer, pessoal, o meu plano horizontal de referência em qualquer lugar, né? Aqui, de forma sugestiva, eu já vou utilizar o que ele deu aqui de referência, né? Se eu colocar minha referência aqui, ó, eu já tenho aqui as cotas, né, das minhas seções 1 e 2 a partir desse aqui. Então, aqui eu coloquei meu plano horizontal de referência e eu tiro, então, Z1 e Z2 daqui. Então, Z1 com relação à seção 1 vai ser igual a 10 e Z2 vai ser 2 metros, certo? Agora, a parte de velocidade. Como que eu vou trabalhar isso? Quando ele fala que esse tanque, ó, isso aí, sempre que aparecer assim, vai ser isso, tá? Quando ele fala que esse tanque tem grandes dimensões, pessoal, ele está dizendo justamente que a velocidade da superfície aqui é como se fosse zero, tá? Então, tem duas formas de imaginar isso. Uma é a seguinte: imagine uma piscina, né, agora no verão, essas piscinas de plástico que a gente compra, né, sei lá, de 6, 7 mil litros, tá? Imagine essa piscina e você vai lá com uma agulha e faz um furo na lateral da piscina. O que vai acontecer? Vai começar a sair água naquele furinho. Só que a área do furo com relação à área da superfície da piscina, ela é muito menor, muito menor. Então, aos olhos nus, né, como diz o outro, você não vai ver, por exemplo, a superfície da piscina baixar com uma determinada velocidade, né? Vai ser quase insignificante. É a mesma lógica de quando a gente olha para um tanque lá, né, para um reservatório de uma usina hidrelétrica, por exemplo, Itaipu, né? Dificilmente você vai conseguir, né, olhar, ficar lá, estabelecer um intervalo de tempo em que você, olhando para a superfície, você vai conseguir ver aquela superfície baixar. Então, quando ele fala que o tanque é de grandes dimensões, ele está falando justamente isso, que a velocidade aqui nessa seção vai ser igual a zero. Desculpa. Já na seção 2 eu tenho velocidade, né? Porque é justamente o que ele fala. A água está saindo, né? A água está jorrando aqui da seção 2. Então, aqui com certeza eu tenho velocidade, tá? Feito essas considerações, né, nesse primeiro exemplo, eu já consigo agora, então, jogar os valores. Vamos lá. Eu já anulei aqui as pressões. Eu sei que, então, na seção 1 eu não tenho velocidade, a velocidade vai ser zero, vou considerar zero. E agora sobrou esses termos aqui para eu trabalhar. Então, Z1 é quanto? Z1 é 10 metros, né? Então, desse lado sobrou só o 10. Aqui vai ficar mais 0, mais 0. Desse outro lado, Z2 é quanto? 2 metros, mais a velocidade, que eu não sei, né? Vou encontrar aqui, dividido por 2G, tá? Então, isolando aqui a velocidade, que é o que eu quero encontrar, vou considerar a gravidade 10, eu vou ficar o seguinte: velocidade de 2 ao quadrado vai ser 10 menos 2, certo? Vezes 2G. Então, a velocidade de 2 vai ser a raiz, vai ficar aqui, 10 menos 2 vai ficar 8, vezes 2, vezes a aceleração da gravidade, que eu não considerei 10, acabei considerando 9,8, tá? E fazendo essa conta, eu chego em 12,5 metros por segundo. Então, 12,5 metros por segundo é a velocidade com que a água sai desse reservatório por esse tubo. A pergunta dele é justamente, ele queria saber a vazão em volume, né, da água descarregada. Então, a vazão em volume, a gente lembra a equação bem simples, né? Vazão é igual a quê? Velocidade 2 vezes a área 2. Então, velocidade 2, 12,5, isso aqui está em metros por segundo, vezes a área 2 está em centímetros quadrados. Então, vai ficar 10 vezes 10 na menos 4, para transformar em metros quadrados. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 0,0125 metros cúbicos por segundo, certo? Ou ainda, 12,5 litros por segundo. Essa é a vazão, então, ou seja, a taxa com que essa água é descarregada
aqui pelo tubo na seção 2, certo? Então esse seria um exemplo aí para a gente trabalhar, tá? Agora, pessoal, eu vou trabalhar um segundo exemplo aqui, que a gente já vai conceituar o que é chamado de tubo de Venturi, tá? Então, o que é o tubo de Venturi, né? Exemplo 2. De tubo de Venturi. O tubo de Venturi nada mais é do que uma tubulação que eu tenho isso aqui acontecendo. Eu tenho a seção variando, ela vem, aí ela diminui a um valor mínimo e depois ela aumenta para o mesmo valor da seção inicial. Então essa área da seção é igual a essa área. Ele vem, reduz, né? O fluido está se deslocando nesse sentido aqui, Então ele vem, reduz a um valor, depois aumenta, tá? Esse tipo de estrangulamento a gente chama de garganta, né? E aí eu consigo aplicar a equação de Bernoulli aqui também, certo? Como que eu vou utilizar esse aqui, ó? Então, o exemplo em si que eu vou trabalhar, ele está falando o seguinte, ó. A água, ela escoa em regime permanente no tubo de Venturi dessa figura, tá? Aí eu vou colocar um tubo aqui, ó, ligando esse lado com esse lado, tá? Esse lado com esse lado. Então, aqui esquece isso aqui, tá? Ele é aberto aqui, tá? E aí eu vou ter aqui uma situação que é a seguinte. Certo? Então, aqui eu tenho a água se deslocando. Certo? Aqui eu tenho água. Vou pintar de azul aqui só para ficar... não confundir ali aquelas linhas. Então, eu tenho a água. Ela está se deslocando aqui. Certo? Ela é estrangulada aqui. Depois ela sai e segue o rumo dela para cá. Tá? Beleza, então eu tenho esse tubo de Venturi aqui, né? Aqui eu vou estabelecer as duas seções, vou chamar aqui de seção 1 e aqui de seção 2, para pegar justamente esses dois pontos, tá? Então a água escoa em regime permanente no tubo de Venturi da figura. A área da seção 1 aqui, eu vou colocar as informações, né? A área da seção 1 é 20 centímetros quadrados, a área da seção 1 é 20 centímetros quadrados, enquanto a da garganta, que é aqui na seção 2, a área da seção 2 é igual a 10 centímetros quadrados. Então ele está em 20, reduz para 10 centímetros quadrados. Eu instalei um manômetro de mercúrio aqui, que já é conhecido da gente, né? Então o mercúrio... O peso específico do mercúrio aqui que a gente vai usar é 136.000 newtons por metro cúbico. E esse tubo de mercúrio está ligado entre as seções 1 e 2. E ele tem um desnível que está indicado na figura, né? Então, o que a gente já sabe, né? O fato de ter um desnível aqui quer dizer que eu tenho alguma alteração entre a seção 1 e 2, né? E aí aqui, esse desnível gera uma diferença aqui de que eu vou chamar H10 centímetros, tá? Entre esse ponto e esse ponto. Ele quer saber, então, qual que é a vazão de água que escoa pelo tubo de Venturi. Então, ele quer saber qual que é a vazão, né, de água que escoa. E ele considerou, então, o peso específico da água, 10.000 newton por metro cúbico. Pois bem, como que a gente vai brincar com isso? Primeiro, a gente vai trabalhar o conceito da equação manométrica, né, que é um conceito que a gente já trabalhou anteriormente, né? Então,
outra coisa, né? Quando eu olho para minha equação, né, eu vou... Bom, vamos por partes. Vou primeiro trabalhar, então, a equação manométrica. Antes de olhar, pessoal, então, para o tubo de Venturi aqui, eu vou olhar só para a equação manométrica. E aí, para isso, eu vou estabelecer aqui 4 pontos que eu vou chamar, tá? Aqui eu vou chamar de ponto A, aqui de ponto B, aqui de ponto C e aqui de ponto D. Né? Para trabalhar a equação manométrica, vocês já lembram disso, né? Então, quando eu começo aqui a trabalhar o meu ponto A, né? Deixa eu botar aqui. O ponto A, o que eu sei? Né? A pressão do ponto A aqui vai ser igual à pressão 1. Né? Então, P de A é igual à pressão na seção 1. Aqui ao longo a gente já sabe que tem que ser a seção uniforme, então ao longo de toda essa seção 1 aqui eu tenho uma mesma pressão. Tá? Agora, o ponto B, né, eu estou considerando até o ponto A a mesma pressão. Daqui para baixo eu sei que já não é a mesma pressão, justamente por causa do desnível, né, que tem aqui entre o mercúrio. Então, já no ponto B, o que eu vou ter? A pressão do ponto B, essa coluna que eu tenho aqui, já vai ser o quê? A pressão de A mais o peso específico da água, né, peso específico da água, vezes o H, né, que é o 10 centímetros. Então, eu tenho essa coluninha e tal. Então, aqui é a minha pressão B. A pressão no ponto C, agora olhando esse lado aqui, vai ser igual, né, elas estão no mesmo nível, igual à pressão no ponto B, que vai ser igual a P de A mais peso específico da água vezes H. E por fim, a pressão no ponto D, agora olhando a coluna, né, vai ser o quê? Vai ser o próprio P de C, né, menos essa parcela aqui, entre C e D. Então, fica P de A mais peso específico da água vezes H, menos essa aqui, né? Lembrando aqui, no tubinho, né? Quando eu desço, eu somo, e quando eu subo, eu diminuo. Então, eu tenho aqui no ponto C a mesma pressão do ponto B, e aqui no ponto D, eu vou ter essa pressão menos essa parcela de mercúrio, então que vai ser o peso específico do mercúrio vezes H. Tá? Eu consigo então ponto D vai ser P de A, né, que na verdade o P de A é a pressão na seção 1, então vai ficar P de 1, mais o H que multiplica, né, o peso específico da água, menos o peso específico do mercúrio, certo? Essa aqui é a minha pressão no P de D, que na verdade a pressão no P de D é a própria P2, né? É o próprio P2. Então, por fim, tá? Eu vou conseguir estabelecer uma diferença de pressão aqui entre P1 e P2, né? Então vai ficar, ó, quando eu jogar aqui, vai ficar isso aqui tudo daí vai para o outro lado. Então fica P1 menos P2, que vai ser igual, aqui eu só inverto o sinal, né? H vezes o peso específico do mercúrio menos o peso específico da água. Então, essa diferença de P1 e P2, pessoal, eu vou deixar porque eu vou utilizar ela agora na equação da energia, perfeito? Então, trabalhei a equação manométrica, agora eu vou para a equação de Bernoulli. Vou colocar aqui até. Equação de Bernoulli, eu sei que o que está acontecendo em 1 acontece em 2, então vai ser H1, tem que ser igual a H2. O que é o H1? Z1 mais V1 ao quadrado 2G mais P1 sobre peso específico da água. Vai ser igual a Z2 mais velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G mais pressão na seção 2 dividido pelo peso específico da água. Tá? O que acontece? Aqui, onde está o meu plano horizontal de referência? Eu posso considerar aqui, bem no meio. Bem no meio aqui eu tenho o meu
pHr. Portanto, né, tanto o Z1 quanto o Z2 são iguais, então eles vão aqui se anular. Z1 anula com Z2. E aí sobrou aqui a velocidade e pressão. Como eu tenho aqui já essa informação, né, P1 menos P2, eu já vou manipular aqui a equação para aparecer, ó, P1 menos P2 dividido pelo peso específico da água. Isso aqui vai ser igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2G, certo? Então aqui eu tenho a minha equação. Agora, eu tenho aqui a relação entre P1 e P2, então eu vou substituir ali. Vou ficar com H vezes peso específico do mercúrio menos peso específico da água, dividido pelo peso específico da água, que vai ser igual às diferenças de velocidade, né? Então eu vou ter V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, dividido por 2 vezes G, vai ser 20 aqui, tá? Aqui então eu consigo aplicar, vai ficar 0,1, que o H aqui é 10 centímetros. Aqui eu vou ter 136.000 menos 10.000 dividido por 10.000, igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 20. Aqui vai ficar 1,26, aqui vezes, já vou passar o 20 multiplicando, igual V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Então eu cheguei numa equação entre V2 e V1, né? Então V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 25,2, né? Metros ali em metros por segundo ao quadrado, né? Os dois ao quadrado. Isso ainda não resolve o meu problema, né? Porque o que ele quer é a vazão. O que ele quer é a vazão, tá? Mas como que eu vou descobrir a vazão? Eu posso utilizar, né? A gente sabe aqui que a gente está trabalhando com fluido incompressível, regime permanente. Eu tenho a equação da continuidade, né? O que diz a equação da continuidade? Para um mesmo fluido, um fluido incompressível, eu tenho que a vazão em volume na seção 1 é igual a vazão em volume na seção 2. Então, eu consigo estabelecer uma relação entre as velocidades aqui, que é o que eu preciso, né? Então, eu vou ficar com... vou pegar uma outra folha aqui. Aliás, vou usar esse pedaço aqui, que eu já consigo terminar, né? Então, aqui, ó, a equação da continuidade, ela vai me dizer o quê? Que a vazão em volume na seção 1 é igual a vazão em volume na seção 2. Velocidade na seção 1 vezes a área da seção 1 é igual a velocidade na seção 2 vezes a área na seção 2. Eu tenho até os valores de área, então eu posso estabelecer o seguinte, ó, V1 vezes a área 1. A área 1, ele falou pra gente que é 20 centímetros quadrados, igual a V2 vezes a área 2, a área aqui pequena que é 10. Então eu consigo estabelecer que V2 é 2 vezes V1. V2 é 2 vezes V1. Agora eu consigo encontrar a velocidade aqui, né? Substituindo essa equação aqui. Então eu vou ficar, né, com 2V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Estou trazendo essa equação para cá, né, pessoal? Igual a 25,2. Então eu vou ficar com 4V1 ao quadrado menos 1V1 ao quadrado igual a 25,2. Então eu vou ficar com 3V1 ao quadrado igual a 25,2. E aí, fazendo essa conta aqui, o meu V1 vai ser 2,9 metros por segundo. Encontrei V1. Agora, então, como a seção 1 é igual à seção 2, ele quer a vazão do sistema, né? Eu consigo retornar e encontrar essa vazão, né? Então, a vazão 1, que é a vazão do sistema, vai ser V1 vezes a área 1. Então, a vazão vai ser V1 2,9, isso aqui está em metros por segundo, vezes a minha área 1, que é 20 centímetros quadrados, ou seja, 20 vezes 10 a menos 4 em metros quadrados. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 0,0058 metros cúbicos por segundo, ou 1, 2, 3,
5,8 litros por segundo. Então, essa é a vazão na seção 2. Então, note que com esse exemplo do tubo de Venturi, olha só, vamos passo a passo de novo. A gente trabalhou a equação manométrica relacionada aqui a esse tubo em U, certo? Com essas informações, a gente conseguiu trabalhar a equação de Bernoulli para encontrar as relações e terminamos aqui com a equação de continuidade, né? Então, perceba que esse é um exercício bastante completo, tá? E com isso, então, a gente encerra o conteúdo referente à nossa aula 10. Perfeito? Então, está encerrado aí o conteúdo da aula 10.